Você tem todo esse estudo sobre o que é ser mulher, o que é ser feminino, todas essas coisas que são cobradas das minas. Você acha que essa masculinidade, vendo do outro lado, essa masculinidade, ela tá em crise? O que você definiria do que é ser homem hoje? Então, eu acho que sim, né? Acho que estamos em crise. Toda a discussão sobre gênero, que é o nome que a gente anda dando, todo esse sistema que era binário, que tinha os dois grandes grupos, é esse sistema que está ruindo. E a gente está achando interessante, talvez, o que a gente está conversando aqui. A gente é do time que fala: nossa, que bom, é libertário, é libertador eu não precisar ser essa coluna estrita e eu poder sentir raiva e não poder sentir outros afetos humanos fundamentais, por exemplo, medo, que vai ficar misturado com covardia, né? Você vai imaginariamente achar que você é cuzão, que você é covarde, que você é tonto, que você é fraco, que você é mulherzinha, viado, tudo que você quiser. Então, é ampliar, poder ampliar. Mas para as mulheres também era estreitante, porque ela também, então, não pode sentir raiva. Medo ela tem que sentir, pode. Ah, você está com medo, porque você vai ter, né, o abraço provedor, você vai ter o macho alfa, ou beta, ou o que você quiser, que vai te amparar, te dar colo. Então, acho que a gente tinha dois grandes grupos e a gente fazia essa divisão sexual dos afetos, do mercado, do trabalho, do espaço público para o homem, do espaço privado para a mulher, tudo que a gente sabe. Então, tudo isso está em crise, não só o homem está em crise. Fica parcial dizer isso, fica pouco, né? É como se fosse assim, o jeito que a gente inventou para viver é esse jeito que ainda bem está em crise, porque a gente está inventando outro desenho mais complexo, mais interessante, e que a gente diz o quê? Todo mundo pode tudo. Basicamente isso. Por quê? Não porque é uma bagunça, uma zona e tal, mas porque somos humanos e os humanos podem tudo e sentem tudo e a gente sai de um paradigma complementar. A ideia, o pulo do gato que às vezes a gente sofre, é que quando a gente tinha os dois grandes blocos, a gente ainda desenhava assim, né? Esse tipo de encaixe aqui. Então, você é forte, você é um macho, eu sou frágil e você me ampara. Ah, você é meio bruto, né? E tem, mas eu sou doce. Eu tenho a doçura, eu tenho carinhos, eu tenho, né? Então a gente não só imaginava dois blocos, como a gente imaginava que um complementaria completaria as duas tampas de panelas imaginárias, então a gente se entenderia. Nunca foi verdadeiro isso. A gente nunca se entendeu. A Platão gente tava errado, então? é lógico, não é? Platão e todo o banquete, né? E toda esse é um mito, né? Dentro do banquete do Platão tem uma historinha do Aristófanes que conta essa historinha aí da complementariedade e tal. Sim, estava errado em outras coisas também. Por exemplo, a divisão corpo e alma. Outra coisa que a gente também está transcendendo hoje, tá complicando a história, isso não é nosso assunto, mas enfim, se a gente for falar, você mesmo colocou, né? O homem não pode bruxar. Então, a clínica psicanalítica, é claro que corpo e alma estão muito mais misturados do que a gente imaginava. Mas tudo bem, isso daí já estou eu aqui colocando um monte de assunto. Mas o que está em crise? Um velho sistema binário de pensamento e que pretendia uma complementariedade. E onde a gente está? A gente está numa página que não é em branco, mas a gente diz, então ótimo, a gente pode, mulher, comprar, vender, ler, estudar, pensar, dirigir caminhão, ônibus, ter força, construir casa, pintar parede, fazer tudo, certo? Praticamente tem um pouco menos de força física, sim, mas no mais, vamos embora, ainda mais depois da Revolução Industrial, das máquinas e hoje em dia mais ainda com a tecnologia eletrônica, a inteligência artificial. Você vai para Marte, vai para o deserto, vai para 500 metros abaixo do oceano, certo? Mas tem ainda algumas coisas que eu acho que a gente tem que marcar e que são diferentes. Por exemplo,
a reprodução da vida. Não dá ainda para um homem ficar grávido. Salvo no cinema, né? Salvo né, em algumas histórias, ou salvo na mitologia, não é? Dioniso, que foi gestado da coxa de Zeus, salvo isso. E enquanto a tecnologia não realiza colocar uma célula, um embrião dentro de célula muscular, que era um sonho humano, por hora, o começo da vida ainda é num corpo de mulher. E ainda tem essa barriga, ainda tem esse, né? Essa bolinha, essa bag, essa sacola que te alimenta e que depois você sai, corta e gruda aqui. Você sai de dentro, gruda aqui no peito, você amamenta, você cuida, você falou, puerpério, como é que é isso? Então, só isso é estritamente do corpo da fêmea, por hora. Vamos ver o que a gente vai aprontar, tecnicamente. Mas acho que a gente tem que ver algumas diferenças. E para isso acontecer, tem tanto hormônio, a gente nem sabe quais são as profundas diferenças. Então, não é pra gente, eu também não quero que a gente caia do outro lado e fale, não tem diferença nenhuma, é tudo absolutamente igual. É isso que eu ia te perguntar, porque tem uma questão fisiológica ainda no meio, né? E cultural, porque em cima eu mesma trouxe essa palavra, né? Hormônios e feromônios, e tem coisas que a gente não tem nem o conhecimento profundo do que acontece. Mas acontece. E talvez a gente tenha que, em vez de afirmar claramente, então, somos equivalentes. É diferente o conceito de equivalência, paridade, do de igualdade. Então, acho que isso é o primeiro ponto, para a gente saber como redesenhar, porque a gente está nesse caos e está nessa crise, no melhor sentido de crise, para redesenhar. Então, acho que a gente vai se escutar e vai conversando e vai vendo, mas espera aí, eu também sinto mais isso do que aquilo em outra situação, porque em cima dessa base da bios, da vida, a gente tem milhares de camadas que estão muito antigas, que é do simbólico. Isso que é a cultura, né? A carapaça extremamente complexa das significações, os simbólicos, os imaginários que a gente coloca em cima do que é ser homem, do que é ser mulher, e hoje em dia, que tipo de mulher, que grupo, subgrupo, gênero, subgênero, e tudo aquilo que a gente sabe. E que eu imagino que a gente vá abrir aqui. E esse que você acabou de assistir foi um corte do podcast com a Maria Homem. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui. Vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!